Este vídeo é uma homenagem à saudosa Judite Santana. Eu fui surpreendido com uma notícia triste. Que notícia é essa? A minha sobrinha, Daiane, ela mandou uma mensagem para mim no meu WhatsApp e comunicou o falecimento da minha tia Judite Santana, que eu chamava carinhosamente de Dedé. E a minha tia, ela foi criada com a minha mãe. E eu tenho tinha a minha tia, considerava ela como uma irmã mais velha, né? Foi a minha tia que na época de 1970, quando teve aquela fome, aquela crise, que não choveu de jeito nenhum no Nordeste, a década de 70 foi a pior década da história do Nordeste. A minha tia e meu irmão foi quem praticamente escapou a gente de morrer de fome naquela época. Saí eles dois para pedir sobra de janta nas casas das pessoas que tivessem um pouco mais de condição, né? No centro da cidade, ia nos bairros mais que as pessoas tinham mais condição, e assim foi nos anos 70. A minha tia e meu irmão foi quem realmente pediu de a gente passar tanta necessidade. O meu irmão, ele conta várias histórias sobre a época que eles saíam para pedir sobra de janta, né? Eu tenho uma história para homenagear a minha tia. A história é bem engraçada, né? Não vou contar a história triste, né? Mas eu vou contar uma história bem engraçada que eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, muito brincalhão, né? E uma vez a minha tia, ela era adolescente, e ela tinha um namorado, né? E ela falou assim para mim, que meu nome é Juscelino, como vocês já sabem, mas o meu apelido é Caca, em homenagem a Juscelino Kubitschek. Que depois um vídeo desse, qualquer um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aí. E aí a minha tia, ela falou, Caca, ela fumava, gostava muito de fumar, eu acho que foi por causa disso, por causa dela fumar tanto, eu não sei se ela tinha deixado de fumar, não sei, mas talvez seja o motivo pelo qual ela veio a falecer, né, de infarto. E ela era, na época que ela era adolescente, já estava na época de namorar, né, tempo de arrumar namorado. Ela me chamou e falou assim, Caca, ela falou para mim, vai procurar piola de cigarro, porque eu não tinha tempo, não tinha condição de comprar cigarro. Fumava, mas era cigarro que chama cigarro pé de burro, né? Bota o cigarro assim, um pedaço de papel, enrola e por aí, né? E aí ela pediu que eu procurasse umas piolas de cigarro para ela, né? Tuca de cigarro, lá chama piola. E aí eu saí. Um certo dia, eu sempre arrumava um cigarro para ela, né? Chegava com uma mão cheia de tuca de cigarro. E eu falava, Dedé, aqui, ó. E ela gostava, né? Pegava aquelas tucas de cigarro, né? E ela gostava muito daquelas tuquinhas de cigarro, né? E um certo dia, e ela estava com o namorado, você sabe que criança é verdadeira, né?
criança é muito ingênua, né? E eu cheguei com uma touca de cigarro, um pouco grande assim, mais ou menos assim, mais da metade do cigarro, né? Quase o cigarro inteiro. E eu falei, Dedé, arruma um bocado, um monte de piola, de cigarro. E tem essa grandona aqui, ó, que coisa boa, dá pra tu, né? E ela falou assim, menino, que danado é isso, né? Foi que você foi arrumar essas piolas de cigarro. E eu falei, mas você não mandou arrumar, juntar essas piolas de cigarro pra você? E aí ela falou assim, para com isso, menino, joga essas porcarias fora. E aí eu, eu peguei e joguei as pílulas de cigarro fora, as tucas de cigarro. Né? Só que ela falou isso porque ela estava na frente do namorado. Isso passou muita vergonha, foi muita vergonha, porque ela falou isso, né? Aliás, porque eu cheguei na hora e ofereci as tucas de cigarro para ela na hora que o namorado dela estava lá com ela, né? Depois que o namorado dela foi embora, e ela falou assim, rapaz, Caca, vai buscar as piolas de cigarro lá pra mim. Eu falei, você disse que não queria? Ele falou, não, é porque eu tava lá com o namorado, você é doido, rapaz. Quando eu estiver lá com o namorado lá, você não fica fazendo vergonha eu não, pô. Tudo bem, eu continuei juntando lá as piolas de cigarro, mas quando eu estiver com o namorado, você não chega com as piolas pra me fazer vergonha não, pô. E aí eu lembro desse episódio, né? Até uma semana, um mês antes dela falecer, eu estava pensando nesse episódio, né? Eu estava trabalhando lá onde eu trabalho e comecei a sorrir, né? Sorrir sozinho lá, lembrando desse episódio, né? Mas, infelizmente, fatalmente, a minha sobrinha a minha sobrinha Daiane, que também foi criada com a minha mãe, ela mandou essa triste notícia para mim. Né? E eu estava até me preparando, né, para minhas férias que eu tiver, eu ia visitar ela, né? De repente me deu essa vontade de visitar ela. E eu pensei, quando eu tiver de férias, eu vou visitar a minha tia Dedé. Só que infelizmente eu não vou poder visitar ela, né? Com vida, né? Só se for no cemitério, né? Então, que deixo a família, né? Meus pêsames. Que Deus conforte o coração da família, dos filhos, dos netos, do esposo, da minha tia Judite Santana, né? Que eu chamava carinhosamente de Dedé. Muito obrigado por esse vídeo. Eu me encontro com você no próximo vídeo, se Deus quiser. @Juscelino Curiosidade, se inscreva, compartilhe e deixe o seu gostei.